primeiro de tudo, cumprimentar o nosso convidado. É um prazer, é realmente uma alegria estar recebendo o Jorge. Antes da missão, eu tinha o Jorge como um colega, um patrocinador. Depois da missão, acho que eu posso dizer que eu tenho um novo amigo, o simpático, o incrivelmente ativo Jorge da IOB, para falar um pouco, repercutir do que foi a nossa missão em Portugal, dar o olhar dele sobre tudo que nós vivemos, e aí, sem querer me alongar muito, eu vou passar a palavra para ele, se apresentar um pouquinho mais e já dar as primeiras palavras, a introdução do que foi a nossa missão da FENACON em Portugal. Jorge, com você. Antes de mais, queria lhe dizer que essa relação, essa admiração e essa amizade é totalmente recíproca. Foi um prazer muito grande ter privado com você, conhecê-lo melhor, Guilherme. E quero felicitá-lo, antes de mais nada, a você e a todo o time da FENACON, pelo profissionalismo com que tocaram o evento em Portugal. Foi muito bonito ver, sabe, toda a organização, todo o cuidado, todo o carinho com todas as pessoas, comigo também, naturalmente. Mas foi, de facto, verdadeiramente fantástico ver essa atitude profissional, sabe? Das pessoas que organizaram o evento, com a sua liderança e com a liderança do Daniel. Mas você teve, obviamente, aqui um papel muito importante na organização de tudo isto, das reuniões que lá fizemos, etc. Pela minha parte, Guilherme, eu fico feliz por dois motivos, fundamentalmente. Ou melhor, eu ficaria sempre por um, mas fico por um outro porque eu sou português, não é? Por isso, ter uma missão de brasileiros em Portugal, sendo eu um português que vive no Brasil há 10 anos, sendo já agora também brasileiro, por isso sou português e brasileiro, fiquei imensamente feliz em ver as pessoas a visitarem o país e, sobretudo, com a surpresa com que senti que as pessoas ficaram ao conhecer o Portugal dos dias de hoje. Não é? Portugal, eu creio que há uma ideia de Portugal ainda em muitas cabeças de muitos brasileiros que já está ultrapassado, ou seja, Portugal evoluiu muito, de facto, nos últimos anos, e foi com imensa alegria que eu constatei que os participantes, ou muitos dos participantes, porque alguns vão a Portugal com alguma frequência, como é aliás o seu caso, mas muitos dos participantes de facto ficaram super surpreendidos pela positiva com o país, com aquilo que o país oferece, e isso me deixou muito, muito feliz, com um orgulho, uma vaidade, não é? Enquanto português, enorme. Depois, por outro lado, por isso, no segundo aspecto, enquanto IOB, não é? Enquanto IOB eu senti que acompanhei, acarinhei, não é? Com o nosso patrocínio, uma ação que eu senti que caiu muito bem e abriu horizontes para vários profissionais de várias áreas, mas nomeadamente da área da contabilidade, mas não só, brasileiros, como porta de entrada para uma Europa que seguramente precisa da competência e da qualidade dos serviços que aqui são prestados por entidades e empresas brasileiras. Então você vai gostar ainda mais de saber que Uhum. eu já tenho mapeado aqui que da nossa missão saíram 4 negócios que já estão fechados. Eu já não consigo mais rastrear todos os contatos que estão em andamento, mas posso te dizer que ainda ontem eu tinha um membro do nosso grupo, da nossa missão, me pedindo um contato e um movimento, porque estava em conversas com uma das empresas que nós visitamos lá em Portugal. Então você vê que a missão foi muito intensa, ela teve essa característica de corpo a corpo, de botar o empresário direto em contato com o conceito e com empresários. Você chegou a sentir esse dinamismo na hora que estava acontecendo, ou de alguma maneira essa repercussão positiva acaba sendo uma boa surpresa? Como é que você viu isso lá em loco? Guilherme, eu acho que primeiro, acho que o evento foi muito bem organizado, foi bastante abrangente, não é? Começou por Lisboa, mas passou também por outras regiões, Porto, Braga, regiões importantes, no Porto, ou dentro do Grande Porto, Matosinhos, enfim, foi bastante abrangente e bem, porque todas estas regiões são importantes. Hoje já não é só mais Lisboa que é importante em Portugal, as outras regiões. Não é só mais Lisboa ou Porto que é importante, há outras regiões importantes. E por isso,
Eu acho que isso permitiu, desde logo, às pessoas terem uma percepção do todo, não é? Por isso, poderem ver para além de Lisboa. Isso eu achei que foi muito importante. Depois, confesso que fiquei surpreso com o entusiasmo dos participantes da missão. Conversei com alguns dos participantes, com mais detalhe, digamos, e fiquei verdadeiramente surpreso. Eu não achei que pudesse ser tão tentador ou tão apetecível como aparentemente me estavam a dizer que seria. E agora esta confirmação que você traz, de que já há 3, 4, 5 empresas que estão a iniciar negócios lá, isso é de facto muito interessante, porque eu creio que é muito necessário isso. Eu acho que os empresários brasileiros, eu enquanto português, digamos, de Portugal, da Europa, Portugal é um país muito pequeno, não é? Ao contrário do Brasil. E por isso, quando se monta um negócio em Portugal, nós não podemos pensar só em Portugal, não é? Porque Portugal, por si só, é demasiado pequeno para satisfazer a ambição da maior parte dos empresários. Por isso, os negócios em Portugal são, hoje em dia, eu dizia que serão quase todos, se não todos, quase todos pensados, criados como vocação internacional. No Brasil, isso já não é tanto assim, ou não era tanto assim, talvez comece a ser mais agora. Porque o Brasil é tão grande, não é? O Brasil é um continente, na verdade, são muitas empresas, são muitos milhões de pessoas, e por isso as empresas acabam por ficar vocacionadas apenas para o mercado doméstico, não é? Isso tem algumas vantagens, naturalmente, mas tem uma grande desvantagem, na minha opinião, que é quando nós nos vocacionamos apenas para o mercado doméstico, nós acabamos por não ter a competição de empresas estrangeiras, ou pelo menos não de forma tão agressiva, não é? Porque teremos sempre empresas estrangeiras que vêm para o Brasil e por isso competem connosco cá localmente, mas é muito diferente isso de nós competirmos no mercado dos outros. E eu acho que isso é um desafio muito interessante e que nos obriga a ser melhores. E por isso, se nós formos melhores ou se nós precisarmos ser melhores para podermos competir lá fora, vamos acabar por ser melhores aqui também. E por isso vamos prestar um melhor serviço aos nossos clientes e aos nossos consumidores locais. Por isso eu acho que isso tem vantagens, tem consequências, digamos, para além do negócio em si, que são extremamente positivas, quer lá, quer cá. Nós tivemos alguns momentos que marcaram muito a missão, e eu vou pontuar dois aqui para deixar você à vontade para até mesclar um pouco esses dois momentos. Mas a gente teve em Lisboa a visita à Microsoft. Eu acho que ela impactou muitos participantes, porque, vamos lá, um pouco mais de um terço dos participantes não tinha nunca sequer estado em Portugal. E a esmagadora maioria não imaginava que a Microsoft tivesse uma operação daquele tamanho, daquela relevância em Lisboa, em solo português. Vamos guardar esse momento aqui na gaveta. Isso causou um impacto muito grande, uma repercussão muito grande. Quando nós fomos ao Porto, nós também tivemos no centro da Leonesa, onde também é um centro empresarial muito robusto, muito complexo, para não falar de Tagus Park e o World Trade Center que nós visitamos, mas as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer uma Portugal muito de ponta, muito de vanguarda. Daí, Jorge, eu te pergunto, o que está acontecendo com Portugal que ela está tão na ponta, tem uma tecnologia, existe uma Portugal tão avançada e que aqui no Brasil a gente ou não fica sabendo ou as pessoas não conseguem perceber essa revolução que está acontecendo lá. Que há uma frase que resume bem a resposta que eu lhe quero dar a essa pergunta, que eu acho que no Brasil também se usa, que é a necessidade aguça o engenho. E fala isso? Não. Eu acho que é isso que aconteceu com Portugal. Portugal, a certa altura, teve a necessidade de andar para a frente, porque nós temos vizinhanças, não é? Nós temos uma vizinhança, digamos que, contrariamente ao Brasil, que não tem esse empurrão, digamos assim, não é? Porque os países vizinhos não estão a performar especialmente bem, como sabemos, por vários motivos, não é? E por isso o Brasil acaba por não ter aqui um benchmark, digamos, que seja muito desafiador. Enfim, o Brasil acaba por ser bastante melhor, creio eu, pelo que eu conheço, do que os países vizinhos em termos de negócio, em termos de geração de PIB, etc. Não é?
Já Portugal não, Portugal está ali no meio, não é, de alguns países vizinhos que têm uma acutilância, uma agressividade e se desenvolveram muito. Alguns desde sempre, outros mais recentemente. Espanha é um bom exemplo, não é? Espanha, que é, aliás, por onde Portugal é o nosso principal, para Portugal, o principal destino das exportações portuguesas é a Espanha. Isso por si só já diz muito, não é? Porque para Portugal poder exportar para a Espanha tem que ter qualidade, tem que ter preço, tem que ser competitivo, não é? Por isso, há aqui desafios que nós enfrentamos pela nossa geolocalização, há aqui desafios que nós enfrentamos, nós portugueses, digamos, que fazem com que Portugal tenha sentido essa necessidade. Por outro lado, Portugal tem alguns fatores diferenciadores que foram, entretanto, percebidos, acho que eles já foram percebidos faz tempo, mas não bastou, que estou-me a referir ao clima, à segurança, à qualidade humana das pessoas, eu diria, em termos de receptividade, à qualidade da comida, o vinho, enfim, tem uma série de fatores, sendo que está ali na Europa, não é? Tem mar, não é? Tem uma costa, uma longa costa de mar, por isso tem ali uma série de fatores muito positivos aos quais se juntaram os investimentos dos últimos anos em infraestrutura, estradas, autoestradas. Não é? Fizemos uma viagem entre Lisboa e Porto e percebemos, aliás, Lisboa, Porto e Braga, e percebemos que a infraestrutura, não é? As vias que nos levam de um lado para os outros, são vias modernas, atuais, e por isso as pessoas hoje olham para Portugal como um lugar onde gostariam de trabalhar, mais ainda com esta possibilidade de trabalhar remotamente. Portugal não é também um país, eu acho que isso é um problema que Portugal ainda vai ter que resolver, na minha opinião, mas acho que se paga relativamente mal em termos de salários. Em Portugal os salários são baixos comparativamente com os demais países da Europa. O que, sendo mau, acaba por ser uma vantagem competitiva também, naturalmente, porque alguns centros de serviços de grandes empresas acabam por ser posicionados lá. Mas eu não acho sequer que o custo do salário seja o fator mais relevante. Um dos fatores que, por exemplo, o nosso querido Abel Aguiar, que também nos recebeu, Guilherme, na Microsoft, e por isso eu deixo aqui um grande abraço para o Abel e um agradecimento uma vez mais pela forma carinhosa com que nos recebeu. O Abel disse muito bem na sua apresentação, os portugueses têm essa facilidade de falar várias línguas. Não é? Isso é uma coisa muito interessante, porque para um centro de serviços, por exemplo, que quer servir vários países, ter ali pessoas que falam vários idiomas é uma grande vantagem. E por isso, eu acho que Portugal foi beneficiando do seu posicionamento geográfico, andou para a frente, investiu em infraestrutura, investiu em segurança, aeroportos, comunicações e outras coisas que são essenciais. Investiu também em áreas como o espaço que visitamos em Matosinhos, onde, aliás, eu tenho já há muitos anos uma empresa sediada com mais 2 sócios, a Leonesa, que é um espaço muitíssimo interessante, mas acabou por fazer isto em vários outros lugares, espaços semelhantes a esses, e por isso criou condições para que hoje haja muitos estrangeiros, e não só europeus, americanos, por exemplo, também, que decidem ir morar para Portugal e montam o seu negócio a partir de Portugal. Um dos grandes benefícios que Portugal teve, eu creio que já disse isto numa das nossas últimas conversas, mas eu creio que isso é relevante, é esta possibilidade do trabalho remoto, não é? Por isso, podermos estar a trabalhar de Portugal com essa qualidade de vida para o resto do mundo, isso é seguramente uma grande vantagem. E por isso o país foi se ajustando. Eu acho que a crise que Portugal sofreu, eh, a crise económica ou financeira pela qual o país passou em 2012, por aí, 2011, eu creio, talvez um pouco antes, 2008, creio eu que foi por aí. Acho que foi também muito relevante, porque muitas pessoas perderam o emprego e essas pessoas que perderam o emprego acabaram por ter que criar o seu próprio emprego. Então houve muita coisa nova, muitos projetos novos que se criaram, nomeadamente na área do turismo, muitos hostels e outras coisas que tal, para receber pessoas, não é? Muita pequena confeitaria e outras coisas, restaurantes e afins, que se criaram porque as pessoas tiveram que se reinventar e gerar o seu próprio emprego. E isso acabou por beneficiar muito o país, porque hoje temos, de facto, uma diversidade enorme em termos de oferta,
na área de alojamento, e, alimentação, enfim, transporte, não é? Temos lá os tuk-tuks lá em Lisboa, não é? De um lado para o outro. Uh, Enfim, há muita coisa que se criou porque as pessoas tiveram necessidade realmente de se mexer. E por isso eu acho que aqui a frase da necessidade de aguçar o engenho acho que é muito adequada, porque foi isso que eu acho que aconteceu com Portugal. Portugal passou por um mau período e depois percebeu que tinha que andar para a frente. Ou melhor, não, Portugal, quando digo Portugal, os portugueses, não é? Porque Portugal é um conjunto é composto por um conjunto de pessoas que são quem determina aquilo que o país acaba por conseguir ser ou não. E isso tem acontecido. E por isso Portugal hoje é de facto um lugar altamente atrativo para muitas empresas e para muitas pessoas, porque há muitas pessoas, mesmo no Brasil, eu conheço, tenho vários colaboradores na IOB que já confidenciaram que gostariam muito de morar para Portugal. E por isso haja condições para isso, que eu acho que eles fazem muito bem, porque realmente é uma experiência de vida, não é? Assim como eu acho que fazem bem muitos portugueses ir para o Brasil, porque também acho que é uma experiência de vida. Da mesma forma, acho que vale muito a pena, é o meu caso, não é? Por isso eu acho que vale muito a pena sempre essas experiências de vida. Mas eu acho que é isso, acho que Portugal de facto teve que andar para a frente e realmente andou muito para a frente nos últimos anos e hoje é um país que tem realmente condições muito interessantes para fazer negócios e para se viver também, em com qualidade. Olha, eu achei muito curiosa essa sua última fala, porque um dos momentos mais marcantes para mim nessa missão foi o momento IOB no World of Wine, em que, além de toda a experiência do vinho e do lugar, que é lindíssimo e tudo mais, nós tivemos a fala do Sr. Bridge, enfim, um baita empreendedor, o inglês que a gente pode dizer que meio que inventou todo aquele espaço ali do World of Wine, do Yachtsman e tudo, né? E que contou, ele é um inglês, contou a história dele de empreendedorismo em Portugal, e a história dele resume muito esse ambiente de negócio que o Jorge acabou de descrever, de turismo, ele empreendeu na área do turismo, enogastronomia, hotelaria, é bem esse resumo. E, Jorge, fazendo antes de te passar a palavra, fazendo um agradecimento muito grande pela tua colaboração, pela tua ajuda essencial na organização, para não falar do patrocínio, vou falar do Jorge mesmo, que foi essencial, e um agradecimento pessoal pelo momento mágico mesmo que vocês proporcionaram lá no World of Wine. Eu abri o Vintage, não sei se você vai lembrar. Lembro, pois. Então, com esse agradecimento, eu passo a palavra para tuas considerações finais e um resumão para a gente fechar a nossa entrevista. Ó, Guilherme, foi para mim, foi também, sou muito amigo do Adrian e da Natasha, um casal de quem nós somos amigos há muitos anos. O Adrian Bridge e a Natasha são umas pessoas incríveis e muito amigos, são de facto pessoas que ambos acabaram por ser importantes em vários momentos da minha vida, sobretudo pelos conselhos que, generosamente me deram e pela amizade que têm partilhado connosco ao longo da vida. Os nossos filhos também são amigos, por isso conhecemos há muito tempo, e foi o Adrian que foi extremamente generoso, foi muito querido realmente ter disponibilizado boa parte do seu tempo para ele ir falar connosco com aquela disponibilidade toda, com aquele prazer que ele demonstrou, não é? Em estar ali a conversar connosco, a contar-nos um pouco daquilo, do muito que eles, eu diria que a família, fizeram em Portugal. Eles têm hoje, são uma referência, sempre já há muitos anos, que a Taylor's, não é? Que lhes pertence, é uma marca altamente conceituada, entre outras marcas que eles têm, na área dos vinhos de Porto, Fonseca, por exemplo, uma outra grande marca, entre outras. Tem aquele, o Adrian decidiu, enfim, em conjunto com a mulher e com a família, fazer aquele investimento num momento crítico, no tal momento da crise que Portugal vivia, recordo-me bem, daquilo que me pareceu a loucura que era estar a começar um hotel 5 estrelas no Porto, na altura, de longe, o melhor hotel do Porto, talvez o único grande hotel, eu diria assim, em termos de turismo do Porto, e ele teve a coragem de avançar com isso, entre muitos outros investimentos que ele depois fez, e mais recentemente o WOW, quer dizer, o World of Wine, por isso o mundo do vinho, não é? Com uma diversidade, uma variedade de coisas incrível, por isso realmente é um espaço incrível.
que eu acredito que também, tal como o Yetman, mudou, digamos, a perspectiva de muitas pessoas em relação ao Porto no que respeita ao turismo. Eu creio que o World of Wine também vai ter um papel importante nesse sentido e por isso vai perpetuar, vai levar mais longe essa, essa, essa característica turística que o Porto também tem. Até lá o Porto era uma cidade mais de negócios, por isso eram mais hotéis vocacionados para negócios e enfim. O momento IOB foi um momento que nós procuramos que fosse no Porto, naturalmente, por razões óbvias, não é? Eu, no Brasil, nós na IOB somos cerca de 1.200 colaboradores e há apenas 2 portugueses entre estes 1.200 colaboradores. Todos os outros são brasileiros. Sou eu e a Maria Antónia, que é a minha vice-presidente, trabalha comigo já há quase 30 anos. E ambos somos do Porto, por isso fizemos questão que, de facto, o momento IOB fosse no Porto. E no Porto, a ser no Porto, em alguma coisa muito portuense, como é o vinho do Porto, não é? E por isso fizemos lá. E por isso tivemos foi para nós um privilégio, um prazer enorme sentirmos a gratidão, a alegria, a felicidade que as pessoas conseguiram ter daquele momento que nós procuramos propiciar. Isso deixou-me muito feliz, de verdade, fiquei até emocionado com algumas das palavras que alguns dos convidados me dirigiram, o carinho, o próprio Guilherme, a forma carinhosa com que agradeceram aquilo que nós procuramos fazer. Por isso foi uma viagem em família, trouxe novos amigos, o Guilherme e outros de lá, que eu quero levar comigo pela vida fora, e, e quero felicitar uma vez mais a FENACON, o Guilherme, o Daniel, sempre com a sua postura muito humilde, mas muito sábia e muito generosa, por todo o trabalho que estão a desenvolver na FENACON, pelo empenho e pela dedicação que tiveram em criar um evento assim, porque eu sei que isso dá muito trabalho e, sobretudo, para garantir que vai correr bem, não é? Como foi e bem garantido. E também às demais pessoas que participam na FENACON, a Samara e outras pessoas que estiveram presentes, uns localmente, outros remotamente, para ajudar e para fazer acontecer. Parabéns, é de facto um prazer, enquanto brasileiro, é um prazer grande ver instituições como a FENACON serem geridas de forma tão generosa por pessoas como você, o Daniel e alguns outros que dedicam uma boa parte do seu tempo a ajudar os próximos. Isso é muito bonito. Parabéns. Muito obrigado, Jorge. Bom, essa foi mais uma entrevista repercutindo o que foi a missão empresarial da FENACON em Portugal. Acho que o entusiasmo e a quantidade de sorrisos na tela que nós tivemos aqui evidencia bem o que nós vivemos e eu espero vocês no próximo FENACON Talks. Jorge, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua disponibilidade e por toda a ajuda na missão. Até a próxima a todos.